Já se perguntou o que acontece depois da morte? Quem de fato será lançado no inferno segundo a Bíblia? Essa é uma pergunta que tem inquietado a humanidade ao longo dos séculos. Será que é apenas um lugar de punição eterna para os piores pecadores? Ou será que as Escrituras revelam algo muito mais profundo e impactante? Hoje mergulharemos nas páginas sagradas para entender o que realmente significa ir para o inferno e quem são aqueles destinados a esse lugar, de acordo com a palavra de Deus. Ao longo das Escrituras, a ideia de inferno é descrita de diferentes formas, com significados e imagens variadas, mas todas convergem para um mesmo propósito, um lugar de separação de Deus. No Antigo Testamento, encontramos a palavra hebraica Sheol, frequentemente traduzida como sepultura ou morada dos mortos. Este conceito inicial não traz necessariamente a ideia de punição eterna, mas sim de um estado de existência após a morte. Por outro lado, no Novo Testamento, Jesus apresenta uma visão muito mais clara e direta sobre o inferno. Ele usa o termo Dina, um lugar de fogo eterno, associado à condenação final. Em Mateus 10, 28, Jesus diz: "Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo." Além disso, encontramos o termo Hades, equivalente ao Sheol no grego, e também o assustador lago de fogo, descrito em Apocalipse 20, 14, 15, como o destino final dos ímpios. Aqui está um ponto importante. O inferno não é apenas um conceito de sofrimento físico, mas também de uma separação espiritual completa e eterna de Deus. A grande questão é: quem então está destinado a esse lugar? É aqui que a Bíblia começa a traçar as linhas que definem a justiça divina. A Bíblia é clara ao afirmar que o inferno é o destino daqueles que rejeitam o relacionamento com Deus. Em João 3, 16, 18 lemos: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus." A aceitação ou rejeição de Jesus Cristo não é sobre ser bom ou mal segundo os padrões humanos, mas sobre reconhecer a soberania de Deus e o sacrifício de Cristo como o único meio de salvação. O apóstolo Paulo descreve detalhadamente os comportamentos que afastam as pessoas de Deus em 1 Coríntios 6, 9 e 10. "Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus." Essas práticas são vistas como sinais de uma vida em rebelião contra Deus. No entanto, a ênfase das Escrituras não é apenas no pecado, mas na falta de arrependimento. Quem continua a viver em pecado, sem buscar mudança de coração, ignorando o convite de Deus ao arrependimento, está se dirigindo ao inferno. Uma das advertências mais severas de Jesus foi direcionada aos líderes religiosos de sua época. Em Mateus 23, ele chama os fariseus de sepulcros caiados, que aparentavam santidade, mas estavam cheios de corrupção por dentro. Jesus deixa claro que a religião sem um coração transformado não salva ninguém. Em Mateus 7, 21-23, ele diz: "Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade." Isso é um alerta para aqueles que aparentam ser religiosos, mas vivem uma vida longe dos mandamentos de Deus. Outro grupo mencionado nas Escrituras são aqueles que priorizam as coisas terrenas em detrimento de sua vida espiritual. Em Tiago 4:4, lemos: "Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus." Aqui o foco está em uma escolha deliberada de colocar os desejos carnais e materiais acima de Deus,
Quem vive nessa postura, sem arrependimento, está caminhando para uma eternidade de separação dele. Embora muitas vezes associemos o inferno apenas aos humanos, a Bíblia ensina que ele foi inicialmente preparado para Satanás e seus anjos. Em Mateus 25:41, Jesus diz: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Além disso, os falsos profetas que enganam e desviam as pessoas da verdade de Deus também estão destinados ao inferno. Apocalipse 20:10 descreve que o falso profeta será lançado no lago de fogo e enxofre, onde sofrerá por toda a eternidade. Um dos temas mais polêmicos e debatidos na teologia cristã é o chamado pecado imperdoável. Em Mateus 12:31-32, Jesus declara: Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Essa rejeição deliberada e consciente da obra do Espírito Santo é vista como uma negação completa de Deus, resultando na condenação eterna. A Bíblia descreve o momento do julgamento final como uma ocasião solene, onde todas as pessoas de todas as épocas estarão diante de Deus para prestar contas de suas vidas. Esse momento crucial determinará o destino eterno de cada indivíduo. Em Apocalipse 20:11-15, João descreve a visão do grande julgamento. E vi um grande trono branco, e aquele que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aqui vemos que Deus, como juiz justo, julgará cada pessoa com base em dois registros principais. Os livros das obras contêm tudo o que cada indivíduo fez durante sua vida, sejam boas ou más ações. O livro da vida. Este livro registra os nomes daqueles que foram salvos pela fé em Jesus Cristo. Aqueles cujos nomes não estiverem no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Isso reforça a ideia de que a salvação não é baseada apenas em obras, mas na fé em Jesus. Deus não olha apenas para as ações externas, mas também para as intenções e o coração. Em 1 Samuel 16:7, lemos: O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Jesus também enfatizou a importância do coração em Mateus 5, quando disse que a ira é tão grave quanto o assassinato, e que olhar com desejo é equivalente ao adultério. No julgamento final, não será apenas o que fizemos, mas por que fizemos, que será considerado. Um dos dilemas teológicos mais profundos é como um Deus amoroso pode condenar pessoas ao inferno. A resposta está na perfeita justiça de Deus. Em Romanos 6:23 lemos: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O inferno é, em essência, a consequência justa para aqueles que escolhem rejeitar Deus e sua oferta de salvação. Deus não envia ninguém ao inferno de maneira arbitrária. Em 2 Pedro 3:9, vemos que ele é paciente e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Ainda assim, Deus respeita o livre-arbítrio. Aqueles que persistentemente escolhem viver longe dele, rejeitando seu amor e sacrifício, acabam colhendo as consequências dessa escolha. Um aspecto muitas vezes esquecido é o conceito da segunda morte, descrito em Apocalipse 20:14-15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A segunda morte é o destino final daqueles que rejeitam a Deus. Não é apenas a separação física da vida terrena, mas a separação eterna da presença de Deus. Jesus Cristo será o juiz no grande dia. Em João 5:22 lemos: E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Aquele que ofereceu sua vida como sacrifício por nossos pecados será também o responsável por avaliar cada pessoa. Ele é descrito como justo, porque conhece plenamente cada coração e cada intenção. Embora o tema do inferno seja assustador, Deus, em sua misericórdia, providenciou uma maneira de evitar a condenação eterna, e essa solução está disponível para todos.
A essência do Evangelho é que Deus não quer que ninguém pereça. Ele providenciou um caminho para que todas as pessoas possam ser salvas. Em João 14:6, Jesus declara: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo, através de sua morte na cruz e ressurreição, pagou o preço pelos nossos pecados, oferecendo-nos a oportunidade de sermos reconciliados com Deus. Em Romanos 5, 8, 9, Paulo explica: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A salvação não é algo que podemos conquistar por méritos próprios. É um presente gratuito, acessível a todos que creem e se arrependem. A chave para escapar do inferno é o arrependimento genuíno. Em Atos 3,19, Pedro exorta: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O arrependimento não é apenas um sentimento de remorso, mas uma mudança de mente e direção. É reconhecer o pecado, abandoná-lo e voltar-se para Deus com um coração humilde. Essa transformação de vida é o início de uma jornada de santificação, onde o Espírito Santo trabalha para nos moldar à imagem de Cristo. A fé em Jesus Cristo é o requisito indispensável para escapar da condenação. Em Efésios 2, 8, 9, Paulo enfatiza: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Essa fé não é apenas intelectual, mas uma confiança profunda em Jesus como Salvador e Senhor. É um compromisso de viver segundo os seus ensinamentos e confiar em sua promessa de vida eterna. O sangue de Jesus tem um papel central na redenção humana. Em 1 João 1,7 lemos: Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sacrifício de Jesus é suficiente para purificar até os piores pecados, desde que haja arrependimento sincero. Ninguém está além do alcance da graça de Deus. A Bíblia também adverte sobre a importância de permanecer firme na fé até o fim. Em Mateus 24:13, Jesus declara: Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Isso significa que a salvação não é apenas um momento, mas uma caminhada contínua com Deus. A perseverança é um sinal de uma fé genuína e ativa. A salvação não é apenas para nós mesmos, mas para ser compartilhada com outros. Jesus nos deu a grande comissão em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Nossa responsabilidade como cristãos é levar essa mensagem de esperança ao mundo, para que mais pessoas possam escapar do inferno e encontrar a vida eterna em Cristo. A mensagem da Bíblia sobre o inferno é séria e desafiadora, mas também é uma chamada à reflexão e à mudança. Deus, em sua infinita misericórdia, oferece a todos a oportunidade de escolher a vida ao invés da morte, a bênção ao invés da maldição. Se você está assistindo a este vídeo e sente que precisa buscar a Deus, saiba que ainda há tempo. Arrependa-se, entregue sua vida a Jesus Cristo e comece uma nova caminhada com Ele. Lembre-se, o inferno não é o destino que Deus deseja para você. Ele te ama e quer te dar a vida eterna ao seu lado. Que essa mensagem toque seu coração e te aproxime de Deus. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Deus abençoe você.